Dois caminhos possíveis para a filosofia contemporânea: tornar-se uma disciplina técnica na universidade ou dedicar-se a pensar o humanismo depois da desconstrução. Pode-se, inicialmente, de acordo com o ambiente tecnicista, no qual agora vivemos e respiramos, permanentemente, fazer da filosofia uma nova escolástica, no sentido próprio do termo, uma disciplina escolar na universidade ou na escola. O fato é que, após uma fase intensa de desconstrução, inaugurada pelo martelo de Nietzsche e continuada por outros diferentes modos, a filosofia, dominada pela paixão da técnica, especializou-se em setores particulares: filosofia das ciências, da lógica, do direito, da moral, da política, da linguagem, da economia, da religião, da bioética, da história, das ideias orientais ou ocidentais, continentais ou anglo-saxônicas de determinado período, de tal país, enfim. A bem dizer, nunca terminaríamos de enumerar as especialidades que os estudantes são forçados a escolher para serem considerados sérios e tecnicamente competentes. Nos grandes organismos de pesquisa, como a CNRS, sigla em francês para o Centro Nacional da Pesquisa Científica, os jovens que não se dedicam a um tema ultra avançado sobre o cérebro da sanguessuga, zombava Nietzsche, não têm a menor chance de serem considerados autênticos pesquisadores. Não apenas a filosofia é obrigada a imitar a todo custo o modelo das ciências duras, mas também estas, por sua vez, se tornaram tecnociências, quer dizer, ciências frequentemente mais preocupadas com os resultados concretos, econômicos e comerciais, do que com questões fundamentais. Quando a filosofia universitária desejar tomar impulso, quando o filósofo é convidado a se pronunciar enquanto especialista a respeito deste ou daquele assunto relativo à vida da cidade, e são inúmeros, ela leva em conta que sua principal função é difundir o espírito crítico e as luzes na sociedade, a respeito de questões que ela própria não produziu, mas que são de interesse geral. Sua mais alta finalidade seria, assim, em sentido lato, uma finalidade moral: iluminar o debate público, encorajar as argumentações racionais, pretendendo agir de modo a que se caminhe no bom sentido. E para consegui-lo, ela pensa, por honestidade intelectual, que é preciso se especializar em temas bem precisos, temas sobre os quais o filósofo, na verdade, transformado em professor de filosofia, acabe adquirindo uma competência específica. Por exemplo, novos universitários atualmente se interessam no mundo todo pela bioética ou pela ecologia, a fim de refletir a respeito dos impactos das ciências positivas sobre a evolução de nossas sociedades, para buscar respostas sobre o que convém ou não fazer, autorizar ou proibir, no tocante a questões como a clonagem, os organismos geneticamente modificados, a eugenia ou a reprodução clinicamente assistida. Evidentemente, tal concepção de filosofia nada tem de indigno ou desprezível. Ao contrário, ela pode ter utilidade e eu absolutamente não penso em negá-la. Nem por isso ela deixa de ser terrivelmente redutora em relação ao ideal de todos os grandes filósofos, de Platão a Nietzsche. Com efeito, nenhum deles chegou a renunciar a pensar na vida boa, nenhum decidiu acreditar que a reflexão crítica e a moral fossem os horizontes últimos do pensamento filosófico. Diante dessa evolução, que para mim não é um progresso, as grandes interrogações filosóficas apresentam-se aos novos especialistas tomados pela paixão do sério como futilidades de outros tempos. Nada de falar de sentido, de vida boa, de amor à sabedoria, muito menos de salvação. Tudo o que durante milênios constituiu o essencial da filosofia parece jogado às urtigas para dar lugar apenas à erudição, à reflexão e ao espírito crítico. Não que esses atributos não sejam qualidades, mas, enfim, como dizia Hegel, a erudição tem início com as ideias e termina com a imundície. Tudo, qualquer coisa pode se tornar objeto de erudição. As tampas dos potes de iogurte, assim como os conceitos, de modo que a especialização técnica pode engendrar competências incontestáveis associadas à mais desoladora ausência de sentido. Quanto à reflexão crítica,
já tive a oportunidade de lhe dizer o que penso desde as primeiras páginas deste livro. É uma qualidade indispensável, uma exigência essencial em nosso universo republicano, mas não é, repito, não é o apanágio da filosofia. Todo ser humano digno do nome reflete sobre seu trabalho, seus amores, suas leituras, sua vida política ou suas viagens, sem nem por isso ser filósofo. Eis porque atualmente alguns de nós se situam longe das grandes aventuras do pensamento acadêmico, bem como dos atalhos da desconstrução. Alguns de nós não querem restaurar as antigas questões, pois, como já lhe disse, as voltas às não têm nenhum sentido. Mas não desejam perdê-las de vista, com o fim de repensá-las com um novo empenho. É nessa ótica, nos interstícios, por assim dizer, que debates puramente filosóficos continuam vivos. Depois da fase da desconstrução e à margem da erudição vazia, a filosofia, pelo menos, uma certa filosofia, lança-se novamente rumo a outros horizontes, mais promissores a meu ver. Estou convencido que a filosofia pode e deve ainda, na verdade, mais do que nunca, devido ao fundo tecnicista no qual mergulhamos, sustentar a interrogação não apenas sobre a teoria e a moral, mas insistir sobre a questão da salvação, arriscando-se a renová-la de alto a baixo. Não podemos mais nos contentar com o pensamento filosófico reduzido ao estado de disciplina universitária especializada, e não podemos mais nos prender apenas à lógica da desconstrução, como se a lucidez corrosiva fosse um fim em si, porque a erudição privada de sentido não nos basta, porque o espírito crítico, mesmo quando se serve ao ideal da democracia, não é senão uma condição necessária, mas não suficiente da filosofia. Ele permite que nos livremos das ilusões e das ingenuidades da metafísica clássica, mas nem por isso responde às questões existenciais que a inspiração à sabedoria, inerente à ideia de filosofia, colocava no cerne das antigas doutrinas da salvação. Podemos certamente renunciar à filosofia, podemos declarar em alto e bom som que ela morreu, acabou definitivamente substituída pelas ciências humanas, mas não podemos pretender seriamente filosofar, agarrando-nos apenas à dinâmica da desconstrução e sem considerar a questão da salvação, qualquer que seja o sentido que lhe dermos. Tanto mais que, se não quisermos mais ceder pelos motivos que indiquei, a partir da análise heideggeriana, da técnica ao cinismo do amor fati, precisamos também tentar ultrapassar o materialismo filosófico onde ele atinge seu ponto culminante. Em resumo, para quem não crê, para quem não quer se contentar com as voltas a, nem se fechar no pensamento às marteladas, é necessário aceitar o desafio de uma sabedoria ou de uma espiritualidade pós-nietzschiana. Semelhante projeto se supõe, é claro, manter distância do materialismo contemporâneo, quer dizer, da rejeição de todos os ideais transcendentes, de sua redução pela genealogia a produtos ilusórios da natureza e da história. Para tanto, é preciso demonstrar como mesmo, em seu melhor nível, ele não responde de modo satisfatório à questão da sabedoria ou da espiritualidade. É isso que eu gostaria de lhe explicar a meu modo. O que o materialista poderia contestar, mas que eu considero correto, antes de assinalar como um humanismo pós-nietzschiano, consegue pensar em termos novos a teoria, a moral e a problemática da salvação, ou aquilo que a partir de agora pode ocupar seu lugar.